pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo, né, da palavra do Senhor, que o nosso Deus possa nos ajudar a entender, a colocar em prática e de uma forma muito amorosa, compreender esse tema, né, que tem sido um tema assim desafiador, mas também gostoso. E isso é bom, né? A gente não precisa ter medo. Hoje nós estamos com o tema da nossa lição, né, do nosso guia de estudos do número 12, e vamos falar mais um pouco sobre o selo de Deus e a marca da besta. E eu gostaria de abrir a palavra do Senhor com vocês em Apocalipse, no capítulo 13, verso 10, que diz assim: Se alguém tiver que ir para o cativeiro irá. Se alguém tiver de ser morto pela espada morto será. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. É um versículo assim pesado, mas ao mesmo tempo mostra-se o amor e a fidelidade dos santos, do povo separado de Deus. E nós temos, assim, no decorrer de toda a história, sempre vai mostrar pessoas que foram perseguidas, né? Que foram, eh, que foram, assim, torturadas e mortas, porque elas estavam sendo fiéis a Deus. Aqui nós vimos a os valdenses, né, nós temos o exemplo dos valdenses, nós temos também a perseguição no século XVII, quando o Duque de Saboia enviou lá 8.000 soldados para o território deles e ainda exigiu que a população abrigasse esses soldados. Mas isso fazia parte de quê? De uma estratégia para poder eles se infiltrarem nas casas dos cristãos, e aí no dia 24 de abril de 1655, e aqui diz às 4 da manhã, foi dada a ordem, o sinal para um massacre. E aí nesse massacre foram mortos ali em torno de mais de 4.000 fiéis. Que triste, que pesado isso. Mas Deus, ele tem um plano. Ele tem ali um plano de redenção envolvido, né, para essas pessoas. Eu fico pensando se eu estou preparada, trazendo aqui para a nossa realidade, se isso acontecesse comigo, se na minha casa, se eu estou preparada para poder morrer por Cristo, se eu estou preparada para ser realmente fiel a Deus. Porque é muito fácil a gente falar assim: "Eu sou fiel", mas tá tudo bem, tá tudo tranquilo, né. Eu tenho o que comer, eu tenho onde morar, eu tenho minha família, meus amigos, eu posso adorar a Deus, eu posso ir à igreja, tá tudo bem. E agora se tudo isso for tirado, como que vai ficar a minha vida? Débora, Sabe desculpa te que interromper, pode. só um pouquinho. Você falou assim: será que eu estou pronta e preparada para morrer por Cristo? A gente só vai estar pronto para morrer por Cristo quando já vive por Cristo. Então, a nossa vida tem que mostrar isso. Então, eu vivo por Cristo. E daí, o morrer, como diz, né, o apóstolo, Aham. tudo bem, tanto faz, mas o sinal é esse. Então, eu acho que nós vamos tomar decisões importantes ao conhecer com Uhum. profundidade, porque isso daqui não é um conhecimento raso, tá? Então, você que está aí do outro lado, é com profundidade hoje, com muito carinho, que a gente vai falar grandes verdades, mas não nossa, está na palavra de Deus. Isso mesmo.
eu ia falar um pouquinho sobre essa questão de viver, porque para eu estar pronta, eu preciso viver. Um exemplo disso foi a pandemia, agora. Nós não podíamos ir à igreja, nós não podíamos nos reunir, não podíamos fazer nem o nosso culto entre amigos na nossa casa, porque nós não podíamos ter contato com as outras pessoas. Foi muito difícil, mas teve pessoas, muitas pessoas, que serviu para que isso aumentassem a fé, para que se aproximasse mais de Deus, mas infelizmente teve aquelas que se afastaram de Deus. E isso vai acontecer novamente. Isso sempre está acontecendo. Aqui nós falamos também sobre, aqui em Apocalipse 13 e 14, né, sobre os poderes da besta, que representam um sistema mundial de adoração falsa. A gente vai entrar um pouquinho nesse aspecto de uma adoração que é contra o que foi pedido por Deus, né? E, e aqui fala também, teve um período em que pessoas, né, foram levadas a mudar o dia de adoração a Deus. Pessoas, nós estudamos que uma pessoa, ela se colocou no lugar de Deus, perdoando pecados. São erros gravíssimos, né? E nós vamos estudar, vamos falar um pouquinho sobre essas questões, esse tipo de apostasia. E a Karina, ela vai falar para a gente um pouquinho sobre essa questão dessa apostasia. Ela vai falar um pouquinho sobre como que Satanás vai fazer nesses últimos dias, né? Qual vai ser aí as artimanhas que ele vai utilizar, que são pontos importantes que a gente precisa entender para que a gente não seja enganado, para que a gente não seja levado. Karina, fala para a gente um pouquinho sobre isso. Débora, Nadima, que bom estar aqui com vocês de novo e com vocês que vão escutar a gente aí logo mais no nosso canal aí do YouTube. Bom, uma das minhas disciplinas na escola, as minhas melhores notas eram em história. E tem tudo a ver aqui com o que a gente vai falar um pouquinho. A Nadima trouxe, a Débora, também um ponto importante. Nosso objetivo aqui é compreender a linha histórica à luz da Bíblia. Então, a gente vai tocar em umas questões históricas e políticas importantes, e de forma alguma a gente quer dizer aqui que eh, as pessoas estão em momentos, interpretam as coisas ou sentem de maneira que a gente vá discriminar ou colocar alguma coisa. A gente vai trazer puramente história e Bíblia. Isso é bem legal para a gente poder compreender. A Nadima falou uma coisa importante, nosso objetivo maior é estudar principalmente os enganos que Satanás trará para nós nestes finais de tempo e que a gente possa, dissociar, né, as coisas que a gente possa compreender e não ser enganado, porque o objetivo dele maior é enganar a gente. Então, tem uma palavrinha bem legal aqui do estudo dessa semana para a gente que se chama apostasia. Que aconteceu com essa história toda? A gente vai trazer agora história do tempo, história bíblica. O que aconteceu nesse tempo todo? Paulo, lá no Novo Testamento, ele já estava vendo os movimentos entre as pessoas, entre a política e a religião em Roma, porque Roma era a grande dominante daquele momento. E ele já estava vendo ali coisas que levavam à apostasia. O que é apostasia? É a substituição da adoração, a substituição do lugar de Deus, é colocar objetos, coisas, pessoas neste lugar que é unicamente de Deus.
E aí, trazendo lá o que Paulo escreveu em Tessalonicenses, no capítulo 2, né, não, na verdade, no segundo livro de Tessalonicenses, eu queria ler para vocês um pedacinho para a gente começar a falar dessa questão de apostasia. Então, é segundo Tessalonicenses, o capítulo é o 2, o verso é o 3 e o 4. Ele diz assim, Paulo: Olha, meus irmãos, de maneira alguma alguém engane vocês, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo, o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, nesse tempo histórico, o que que aconteceu muito? Roma, né? A gente estava tendo ali algumas crises, algumas questões políticas problemáticas em Roma, e aí levanta, né, um poder religioso associado aos outros poderes da sociedade que são importantes, principalmente a política, e os enganos de Satanás, o inimigo do homem, que é Satanás, ele vai inspirando todas as pessoas, as histórias, as coisas, para que o objetivo dele se cumpra. E aí, gente, o que que acontece nessa linha do tempo? Surge uma autoridade religiosa que se coloca na posição de Deus. Que autoridade religiosa foi essa que surgiu nesse tempo histórico? O Papa, dentro da religião católica. Então, como que isso tudo veio na história? Vocês vão se lembrar bem como é que começava. Na lição anterior, no estudo anterior, no 11, a gente pôde ler que o Papa, ele mesmo, alguns dos papas deram declarações importantes, que ele era o representante de Deus na Terra, o outro disse que ele era o próprio Deus na Terra. Isto começa tudo a ver com a apostasia que tomou conta de todo aquele momento histórico e toma conta hoje. Então, o inimigo de Deus, o inimigo do homem, para alcançar os seus objetivos, ele fez inspirações, manipulações de pessoas para que essa questão religiosa, substitutiva de Deus, substitutiva do Criador, substitutiva à adoração a Deus. Imagina, gente, quem somos nós para perdoar os pecados uns dos outros? Somos tão pecadores como qualquer outra pessoa. Somente Deus, o Pai, o Criador, na pessoa de Cristo, que pela graça de Cristo que nos justifica, é quem pode perdoar os nossos pecados. E o Papa, ele vem com toda essa deturpação, com toda essa manipulação para tirar o foco de Deus, que é justamente o que o inimigo do homem, o inimigo de Deus, Satanás deseja, é tirar o foco da adoração de Deus, é colocar-se no lugar de Deus. Visto que lá no céu ele já começou os pecados, os objetivos dele, porque ele queria ser igual a Deus, ele queria ter as honras de Deus, ele queria ser exaltado como Deus, né? Ele queria o lugar de Jesus, ele queria ser como Jesus. E tudo isso, ao longo da história, se manifesta agora também na história final deste mundo. Então, Paulo fala que nos momentos finais a apostasia tomaria conta de tudo isso, e a gente vê muito hoje. E aí, qual que é a estratégia final? A gente vai já sair aqui de apostasia para a estratégia final de Satanás. Olha que interessante. Biblicamente, Deus criou o mundo e no sétimo dia ele descansou. É bíblico. A gente aqui não está falando de denominação religiosa nenhuma, a gente está falando de Bíblia, da palavra inspirada por Deus. Puramente Bíblia. Olha que estratégia interessante. Primeiro, teve que ter uma organização política religiosa para enganar um número maior de pessoas a seguir as regras impostas agora pelo inimigo do homem. Logo depois, o que que precisou ser substitutivo? O dia de adoração, porque o sábado não foi feito para Deus, foi feito para nós, para que a gente lembrasse da criação, para que a gente lembrasse de quem é o Criador, para a adoração especial. E nessa história política, fazendo todas as manobras, se elegeu o domingo. E o domingo é um dia muito associado ao paganismo, porque era uma coisa ao Deus Sol. E aí você vê a apostasia, as coisas todas se misturando, os deuses, as festas, e aí foram substituídas, olha que interessante,
as determinações e leis de Deus por tradições humanas, impostas por humanos. Então a gente começou a ter todos os sacrifícios impostos e principalmente, ou inicialmente, porque depois isso vai pulverizar de tal forma no mundo, pela Igreja Católica. Então começou a ter a forma de receber perdão pelos pecados, a forma de sacrifícios, tudo isso distorcido do que era a lei e o mandamento de Deus. Então a estratégia final de Satanás, além dele erguer um poder político-religioso, mudar o dia de adoração, o dia em que Deus, o Pai, estabeleceu, o objetivo dele, final, é que todos nós, quanto ele puder, que a gente seja enganado por todas estas apostasias, por todas estas não verdades bíblicas, né? Então, como a gente está estudando aí a questão do selo de Deus e a marca da besta, uma das marcas especiais aí e estratégicas de Satanás é justamente a mudança, né, cultural e tradicional que ele fez do dia correto de adoração, que é o sábado. E isso foi substituído pelo domingo, com toda a história que isso envolve, e estamos vivendo esse tempo final. Eu vou só concluir, Débora, pegando um pedacinho seu. Nós vimos que na história houve a necessidade de unir interesses políticos e religiosos. Quando o domingo foi instituído como dia de guarda, o que que os reis, o que que os poderes, eles acentuaram aqui? Fizeram com que boa parte, a maior parte das pessoas, e hoje a gente vê a maior parte de todas as denominações religiosas e práticas religiosas, que o domingo é o dia importante. A gente viu aí que agora no Covid, né? Todas as nações do mundo precisaram ter leis epidemiológicas, né? Fecharam seus comércios, a economia foi impactada, entre tantas outras coisas, né? O modo de se reunir, os impactos emocionais e mentais. E nós estamos caminhando realmente para a reta final do mundo. E a estratégia de Satanás no finalzinho agora é unir todas as ideias que ele inspirou, todas as ideias que ele decidiu, para que o máximo de pessoas possível sejam enganadas, sejam iludidas. Então, por que é importante a gente estudar a Bíblia? Porque a Bíblia traz luz, clareza para o que a gente está passando agora. Principalmente que vamos viver com muito mais ênfase. Então, quando eu trago a questão do Covid, é para vocês verem o quanto, sim, todas as nações do mundo, em algum momento, exercerão força política e religiosa para as decisões. E aí, agora, a Nadima, né, acho que vai entrar aí na marca da besta, o teste do sábado, acho que ela vai complementar um pouco aí a minha fala. Isso aí. Muito obrigada, Karina. Nossa, muito bom, é muito esclarecedor. E a Nadima vai falar exatamente sobre isso, né, Nadima? Um pouquinho sobre essa questão da marca da besta, o sábado, a marca de Deus, vai falar dessas diferenças. E como nós já estamos comentando, é importante a gente saber, é importante entendermos, porque assim nós não vamos ser enganados. Então a gente precisa estudar. Nadima, conta pra gente aí um pouquinho sobre isso, sobre essa marca da besta. Vamos enfatizar aqui. Vamos falar um pouquinho de Apocalipse, né? Este é um livro que ele tem significados especiais e ele tem uma nomenclatura. Ele fala algumas coisas numa linguagem simbólica, para que a gente possa entender. Mas o próprio livro diz assim: foi escrito com essa simbologia justamente porque para ajudar aqueles que buscam a verdade a sofrerem menos. Por quê? Vai acontecer sim um juízo final, vai acontecer sim uma série de coisas. E daí, o que aconteceu também? Tem um pavor do Apocalipse. É o fim do mundo, vai ter a marca da besta. Vai ter a marca da besta?
Vai! E a gente precisa saber que marca é essa. Então, nós estamos vivendo num mundo de marcas hoje, marcas famosas, e a gente consegue olhar uma marca, se você vê alguma coisa, parece uma vírgulazinha virada, você já sabe que nome que é. O que aquilo representa? Ele representa uma empresa, uma indústria, alguma coisa. A Bíblia, ela também traz marcas. E é interessante que lá no Apocalipse, depois você pode olhar no 14, Apocalipse 14, o versinho 9 e o 12, vai estar falando deste sinal. Então, o sinal, a marca, ele vai estar presente na vida daqueles que amam a Deus e dos que não amam. Tem sinal. Daí você fala, nossa, então eu já ouvi falar disso. É aquele chip. É o código de barras. E daí esse clima de conspiração aí, ele entra com tudo. Não é isso. E é bonito, porque no Apocalipse ele simplifica. Ele fala assim: vai ter sim uma marca de quem me ama e de quem não me ama, de quem escolheu ficar comigo e de quem não está comigo, porque não tem como. É igual a gente estar numa estação de metrô e chega o metrô, você quer ficar dentro do metrô e fora do metrô. Não dá. Então não tem como servir dois senhores. Ou eu sou de um, ou eu sou do outro. Ou eu estou na estação, ou eu estou dentro do metrô. E isso é muito importante. Então, vamos pensar um pouquinho. No Apocalipse, ele fala assim: que este sinal vai estar aqui na testa e na mão. E aí? O que vão colocar aqui em você? O que vão colocar aqui em você? O que isso representa? O que tem aqui dentro, gente? O cérebro. E o que fica bem aqui na frente? A sede do nosso raciocínio e do poder de decisão. Olha como é linda a estrutura simbólica do Apocalipse. A Bíblia está dizendo assim: ó, você vai decidir. É aqui o seu centro de decisão. Você vai escolher de que lado você quer estar. E quando você aceitar este lado, você vai seguir esse lado. E pronto. E a mãozinha? É o que a gente faz. A gente não faz tudo com as mãos, praticamente? Então, que escolha eu vou ter no trabalho, na minha vida, de tudo que eu vou fazer, que vai determinar se alguém me olhar, não é que vai estar escrito aqui, nem aqui. Vai estar escrito nas minhas ações, na minha atitude e na minha decisão. Nestes versos diz 2 pontos para quem vai ter o sinal de Deus. Eu vou chamar sinal de Deus e sinal do diabo, tá? O diabo é a besta, é o dragão, é a antiga serpente que foi expulso do céu, e ele está fazendo de tudo para tomar o lugar de Jesus. E ele vai fazer com que a gente não raciocine, que a gente fala, todo mundo está fazendo assim, peraí, eu não sou massa, né? Eu vou fazer o que a Bíblia diz. Não é A ou B, religião A ou B. É o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz assim: você quer o sinal de Deus? Então vamos lá. Você precisa ter a fé em Jesus. E o que é a fé em Jesus? É acreditar no espírito de profecia, naquela revelação especial de Deus. Quer o segundo? São 2 coisas só. Tão simples, né? 2 detalhes que determinam a marca de Deus. Guarda os mandamentos. Aí você pega o rol, são 10 mandamentos, e você fala: ame a Deus, né? Não adore outros deuses, não fale o nome de Deus em vão, e você vai indo. Aí você pula um deles e vai: honra teu pai e tua mãe, não matar, não roubar, não adulterará. Você fala: opa, tá fácil. Volta lá no 4º mandamento, então. Porque nós temos que seguir os 10. Não dá para deixar. Tiago fala, nem o tio, nem o J, nadinha você tira dos mandamentos. Então, vocês podem, assim, estamos aqui nós 3 e vocês aí, pensar assim, mas isso é uma beatice? Não, é a vontade de Deus. Ele falou, quem me honra, que me ama, guarda os meus mandamentos. Quem quer ficar do meu lado, guarda os mandamentos. Só 2 coisas, tão simples, certo? E o outro grupo,
O grupo do lado da besta. Desculpa esse nome, besta é um animal selvagem, é o dragão, tá? É que a gente aqui no Brasil tem o costume de chamar, ô, seu, né? Para uma pessoa bobinha e tal. Mas não é esse tipo. Nós estamos falando de alguém que está fingindo ter uma autoridade, mas que tem poder neste mundo e transformou uma adoração que era direta a Deus para adoração direta a Ele. Então, quando eu não adoro alguém, ó, quando eu não adoro alguém no dia que Ele pediu, que é o sábado, eu estou adorando num outro dia. A quem eu estou adorando? Vocês entenderam? A quem eu estou adorando? Porque se foi tirado o dia de adoração do Deus verdadeiro, ele falou, ó, é esse o dia, está lá no Gênesis. É esse o dia que a gente vai passar junto. É esse dia que a gente vai ver como é legal, que eu vou dar paz para você, que eu vou te dar tranquilidade, que você vai sentir plenitude na sua vida. Esse dia eu quero estar com você. Aí a gente deixa esse dia de lado e fala, não, vai ser o outro dia. A quem eu adoro, mesmo achando que não. Esse é o problema do engano. Eu estou achando que eu estou fazendo certo, que eu estou indo no lugar certo, que eu adoro no dia certo, mas se não estiver segundo a Bíblia, eu não estou fazendo isso. Olha que interessante, tá? A testa é um símbolo da mente, é onde está a nossa consciência, a nossa razão, o nosso raciocínio e o nosso poder de decisão. A mão é o símbolo de ação. Eu tenho que agir para estar determinado do lado de Deus. Eu quero ler um texto que eu achei muito interessante que diz assim, ó, não estou massacrando nenhuma denominação, mas esse texto está em The American Catholic Quarterfield Review de janeiro de 1883, é um documento antigo, e diz assim, ó, a Igreja de Roma afirma que o domingo é a marca da sua autoridade eclesiástica. Claro que a Igreja Católica afirma que a mudança do ato dela, né, do dia, é o ato e a marca do seu poder e autoridade eclesiástica em questão religiosa. Então, o que essa igreja fez? Ela trocou o dia. À toa, não, foi uma pessoa que escutou o inimigo de Deus, falou: muda o dia, não tem importância, põe aí outro dia, põe umas festinhas no meio e tá tudo bem. Então, no dia de Deus, Deus não está sendo adorado. E se eu o adoro num outro dia, eu não estou sendo obediente. Desafiando a Deus, né? Desobedecendo. A gente vai contra, se coloca no lugar de Deus, quando a gente aceita mudar o que ele pediu. E é exatamente esse o ponto principal, né, que da marca de Deus e a marca da besta. No nosso estudo, a gente entende que quando tem essa união do protestantismo com a com o espiritismo e também aí os princípios da religiosos, não religiosos, políticos. Então, assim, querendo unir igreja, política, dá errado, vai dar ruim. Isso vai acontecer novamente. E quando isso acontecer novamente, e aqui fala muito dos Estados Unidos, né? Que é o berço ali do protestantismo, e ele vai aceitar essa mudança e essa união. Quando isso acontecer, os fiéis que guardam os mandamentos de Deus, têm a fé em Jesus, de Jesus, essas pessoas vão ser perseguidas. E aí o apelo que nós fazemos, que eu, que você, que nós possamos estar prontos, preparados, preparadas para entender toda essa questão da do sinal de Deus, para a gente conseguir discernir o que é mandamento de Deus e o que é mandamento humano, para que a gente tenha o selo do Deus vivo e não a marca da besta. Então, eu tenho certeza que ninguém aqui quer ter a marca da besta. Tenho certeza. Então, que eu e você possamos estar prontos para receber a marca do Deus vivo. Vamos falar com Deus e agradecer? Senhor Jesus, amado Pai, muito obrigado porque estudamos e entendemos
um pouquinho sobre o seu selo. E nós pedimos, ó Deus, para que nós possamos ser seladas pelo selo do Deus vivo. É o que nós mais queremos, em nome de Jesus. Amém.